Ela tinha apenas 11 anos, vivia nas ruas, até que viu um homem de terno passar e gritou: "Tio, eu te conheço." Quando ele descobriu a verdade, suas pernas tremeram e ele caiu em lágrimas. A cidade fervia naquela manhã de sexta-feira. As pessoas corriam de um lado para o outro, cada uma presa em sua própria bolha, olhando para o celular ou apressadas para chegar ao trabalho. Ninguém parava para olhar ao redor. Ninguém prestava atenção nas pessoas que viviam ali, mas que pareciam invisíveis para o mundo. Sofia estava sentada na calçada da Avenida Paulista, do lado de fora de um prédio comercial. Seus pés estavam descalços, sujos de tanto andar pelas ruas. A roupa que vestia já tinha sido lavada tantas vezes na torneira do banheiro público que estava desbotada e cheia de furos. Mas seus olhos brilhavam com uma inteligência que chamava a atenção. Aos 11 anos, ela já tinha visto coisas que muitos adultos nunca veriam. Já tinha passado fome, frio, medo. Mas ainda assim, mantinha um sorriso no rosto quando alguém parava para conversar. Ela segurava na mão um pedaço de papelão onde estava escrito com letra trêmula: "Preciso de ajuda para comer." Do lado, um copinho plástico com algumas moedas que pessoas bondosas tinham deixado durante a manhã. Era pouco, muito pouco. Mal dava para comprar um pão na padaria, mas era o que tinha. A mãe dela, Marina, estava a alguns metros dali, tentando vender balas no sinal vermelho. Era uma mulher de 32 anos que parecia ter 50. O rosto marcado pelo sofrimento, os cabelos sem brilho amarrados com um elástico velho. As mãos calejadas de tanto trabalhar em subempregos que nunca duravam muito. Ela fazia de tudo para conseguir alguns trocados. Limpava vidros de carros, vendia doces, carregava compras de pessoas no supermercado. Qualquer coisa honesta que pudesse render algum dinheiro para ela e a filha comerem. Sofia olhava as pessoas passando e imaginava como seria a vida delas. Aquela senhora de salto alto, será que tinha filhos? Aquele homem de terno, será que era feliz? Ela criava histórias na cabeça sobre cada pessoa que via. Era uma forma de tornar os dias menos dolorosos, menos vazios. Foi quando ela viu um homem se aproximando da entrada do prédio. Alto, bem vestido, com um terno cinza impecável. Os sapatos brilhavam tanto que dava para ver o reflexo. Ele caminhava com pressa, olhando para o relógio, claramente atrasado para algum compromisso importante. O cabelo estava perfeitamente penteado e ele carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que Sofia conseguiria juntar em um ano inteiro. Quando o homem passou por ela, Sofia sentiu algo estranho. Uma sensação que não conseguia explicar. Era como se já tivesse visto aquele rosto antes, como se conhecesse aqueles olhos. Ela ficou observando enquanto ele se dirigia à entrada do prédio, e de repente, uma lembrança veio à tona. A fotografia. A fotografia que a mãe guardava escondida no fundo da bolsa. Aquela que ela só mostrava quando estava muito triste, ou quando bebia um pouco demais naquelas noites difíceis. A foto de um homem jovem, sorrindo, abraçado com uma versão mais nova de Marina. Sofia tinha perguntado várias vezes quem era aquele homem, mas Marina sempre mudava de assunto. Dizia que era de uma época muito distante, quando a vida era diferente. Mas agora, olhando para aquele homem, Sofia tinha certeza. Era ele. Mais velho, mais sério, com algumas rugas no rosto. Mas era o mesmo rosto da fotografia. Os mesmos olhos escuros, o mesmo nariz, a mesma forma de inclinar a cabeça. O coração dela começou a bater mais rápido. Sem pensar duas vezes, ela se levantou e correu atrás dele. Suas pernas magras se moviam mais rápido do que costumavam. Ela precisava alcançá-lo antes que ele entrasse no elevador e desaparecesse para sempre. "Tio! Tio, espera!" gritou ela, correndo na direção dele. O homem se virou, surpreso.
olhou para a menina que estava correndo na sua direção com uma expressão confusa. Ele não estava acostumado a ser abordado por crianças de rua. Normalmente, as pessoas de sua condição social evitavam esse tipo de contato, mas havia algo no jeito da menina que o fez parar. "Tio, eu te conheço", Sofia disse ofegante quando finalmente chegou perto dele. Ricardo Almeida, 43 anos, dono de uma das maiores empresas de construção do país, olhou para a menina com o senho franzido. Ele tinha uma reunião importantíssima em 5 minutos. Uma negociação que podia render milhões para sua empresa. Era para ele estar subindo no elevador naquele exato momento, não conversando com uma criança de rua na calçada. "Como assim você me conhece?", perguntou ele, tentando manter um tom educado, mas impaciente. "Nunca te vi na minha vida." Sofia o olhou nos olhos e teve ainda mais certeza. Era ele mesmo, o homem da foto. O homem que sua mãe olhava com tanto carinho e tristeza ao mesmo tempo. "Minha mãe tem uma foto sua", disse ela, com a sinceridade típica das crianças. "Uma foto antiga de quando vocês eram namorados." Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. O mundo parou por alguns segundos. As pessoas continuavam passando ao redor deles. O trânsito continuava correndo na avenida, mas para ele tudo tinha ficado em câmera lenta. "Como é que é?", ele perguntou com a voz mais baixa, se inclinando para ficar na altura da menina. "Minha mãe sempre fica triste quando olha na foto. Ela chora às vezes. Diz que você foi o amor da vida dela, mas que teve que ir embora porque sua família não gostava dela." Cada palavra que saía da boca da menina era como um soco no estômago de Ricardo. Ele sabia exatamente de quem ela estava falando. Marina. A única mulher que ele tinha amado de verdade. A mulher que tinha sumido da vida dele sem dar explicações há 12 anos. Eles tinham se conhecido na faculdade. Ela estudava pedagogia, ele administração. Ela vinha de uma família simples, trabalhadora. Ele vinha de uma família rica, tradicional, com sobrenome importante na sociedade. Quando os pais de Ricardo descobriram o relacionamento, fizeram de tudo para separá-los. Disseram que ela não era do nível deles, que estava interessada apenas no dinheiro da família, que ia atrapalhar a carreira dele. Durante meses, Ricardo tentou resistir à pressão da família. Ele amava Marina de verdade. Planejavam se casar, ter filhos, construir uma vida juntos, mas a pressão foi aumentando. Seu pai ameaçou cortar seu financiamento na empresa da família. Sua mãe dizia que ia ter um ataque cardíaco se ele continuasse com aquele relacionamento. Tios, primos, todos davam palpite. E, de repente, Marina desapareceu. Parou de atender às ligações dele, mudou de endereço, sumiu da faculdade. Ele tentou procurá-la por semanas, mas não conseguiu encontrar nenhum rastro. Foi como se ela tivesse evaporado. Com o tempo, ele se convenceu de que os pais estavam certos, que ela realmente só estava interessada no dinheiro e havia desistido quando viu que não seria fácil. Agora, 12 anos depois, uma menina de rua estava na sua frente dizendo que Marina era sua mãe e que guardava uma foto dele. "Onde está sua mãe?", perguntou ele, esquecendo completamente da reunião, da empresa, de tudo. "Ali", Sofia apontou para o sinal onde Marina estava vendendo balas. "Ela não me deixa falar com estranhos, mas você não é estranho. Você é o homem da foto." Ricardo olhou na direção que a menina havia apontado e viu uma figura que mal conseguiu reconhecer. Uma mulher magra demais, com roupas velhas, segurando uma caixa de balas. O cabelo estava despenteado, o rosto marcado pelo cansaço. Mas quando ela se virou um pouco, ele viu o perfil. Era Marina. A Marina que ele tinha amado tanto que chegava a doer no peito quando ficava longe dela. Só que agora ela estava vivendo na rua. "Você pode me levar até ela?", perguntou ele para Sofia com a voz embargada. "Posso, mas é melhor eu avisar primeiro. Ela fica assustada quando homens desconhecidos se aproximam." "Não sou desconhecido", murmurou Ricardo. "Pelo menos
Não deveria ser. Sofia correu até a mãe. Ricardo ficou observando de longe a conversa das duas. Viu Marina olhar na direção dele e sua expressão mudar completamente. Ela levou a mão à boca, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Deixou a caixa de balas cair no chão e as balas se espalharam pela calçada. Sofia fez um gesto para que ele se aproximasse. As pernas de Ricardo pareciam de gelatina, mas ele caminhou lentamente até onde as duas estavam. "Marina", disse ele quando chegou perto. "Ricardo", ela respondeu, com a voz trêmula. Eles ficaram se olhando por alguns segundos que pareceram horas. 12 anos de distância, de perguntas sem resposta, de uma vida inteira que tinha tomado rumos completamente diferentes. "Você pode me explicar o que está acontecendo aqui?", perguntou ele, olhando ao redor, para as condições em que ela estava vivendo. Marina baixou os olhos. A vergonha era maior que qualquer coisa. Ver o homem que ela tinha amado tanto, bem-sucedido, rico, impecavelmente vestido, enquanto ela estava naquela situação. Era humilhante demais. "É uma longa história", disse ela. "Tenho tempo", respondeu Ricardo, e naquele momento ele realmente tinha. A reunião, os negócios, nada daquilo importava mais. Só importava entender como a mulher da sua vida tinha parado ali, vivendo na rua com uma filha. Sofia observava a conversa dos dois adultos sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas ela sabia que algo muito importante estava se desenrolando na sua frente. Algo que talvez pudesse mudar a vida dela e da mãe para sempre. "Não posso conversar aqui", disse Marina olhando para os lados. "As pessoas estão olhando." "Então me leva onde você mora", pediu Ricardo. "Onde eu moro?" Marina deu uma risada amarga. "Ricardo, eu moro debaixo de uma marquise. Não é lugar para você. Não me importa onde é. Quero conversar com você." Marina olhou para a filha, depois para as balas espalhadas no chão, depois para o homem que um dia tinha sido tudo na vida dela. Sabia que não podia fugir para sempre, que uma hora essa conversa ia ter que acontecer. "Está bem", disse ela, "mas você não vai gostar do que vai ver." Elas juntaram as balas que tinham caído e começaram a caminhar. Ricardo as seguiu, cada passo o levando para mais longe do mundo que ele conhecia e para mais perto de uma realidade que ele nunca tinha imaginado. Caminharam por ruas cada vez mais estreitas, passaram por becos que cheiravam mal, até chegarem a uma pequena marquise onde havia alguns papelões estendidos no chão e duas mochilas velhas com as poucas coisas que elas possuíam. "É aqui", disse Marina com a voz quase inaudível. Ricardo olhou ao redor e sentiu o peito apertar. Como a mulher que ele tinha amado tanto tinha chegado àquele ponto? Como ele não sabia que ela estava passando por isso? "Marina", disse ele, "o que aconteceu com você?" E foi nesse momento que ela decidiu contar tudo. Tudo que tinha acontecido nos últimos 12 anos. Tudo que ela tinha passado. E principalmente o segredo que tinha guardado todo esse tempo. O segredo que estava ali na frente deles, na forma de uma menina de 11 anos que tinha seus olhos e seu sorriso. Capítulo 2. A verdade que partiu o coração. Marina se sentou em cima de um dos papelões e fez um gesto para que Ricardo se sentasse também. Ele hesitou por um momento, olhando para o papelão sujo, mas depois se acomodou sem reclamar. Sofia ficou em pé, encostada na parede, observando os dois adultos com curiosidade. "Não sei nem por onde começar", disse Marina, com as mãos tremendo. Ricardo olhou para ela e viu que os olhos estavam cheios de lágrimas. A Marina que ele conhecia era uma mulher forte e corajosa que enfrentava qualquer desafio de cabeça erguida. Ver ela assim, quebrada, destruída, era como levar uma facada no peito. "Começa porque você desapareceu", pediu ele com a voz suave. "Eu te procurei por meses, Marina. Fui na sua casa, na faculdade. Perguntei para todos os seus amigos. Ninguém sabia onde você estava." Marina respirou fundo e limpou as lágrimas com as costas da mão.
Eu descobri que estava grávida, disse ela, olhando direto nos olhos dele. 3 semanas depois da nossa última briga com seus pais. O mundo de Ricardo desabou pela segunda vez naquele dia. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Grávida. Marina tinha engravidado e ele não sabia. Grávida? Repetiu ele com a voz rouca. De 2 meses, confirmou Marina. Eu fiz todos os testes, fui no médico, não tinha dúvida. E por que você não me contou? Marina deu uma risada amarga, sem nenhum humor. Contar o quê, Ricardo? Você lembra como foi nossa última conversa? Seus pais tinham dado um ultimato para você. Ou você terminava comigo, ou eles iam te deserdar. Você estava desesperado, dividido entre sua família e eu. Não conseguia nem dormir direito de tanta pressão que eles estavam fazendo. Ricardo se lembrava perfeitamente daquela época. Foram os piores meses da vida dele. Ele amava Marina, mas a pressão da família estava insuportável. O pai chegou ao ponto de ameaçar tirar ele da empresa. A mãe dizia que ia ter problemas cardíacos se ele não terminasse o namoro. Era uma chantagem emocional constante. Eu ia aguentar a pressão, disse ele. Por você, eu ia aguentar qualquer coisa. Não ia não, replicou Marina, balançando a cabeça. E eu não podia colocar essa responsabilidade em você. Imagina se eu chegasse e falasse: Oi, amor, estou grávida. Agora você tem que escolher entre sua família milionária e uma namorada pobre que vai ter um filho seu. Como você acha que seus pais iam reagir? Sofia ouvia tudo em silêncio. Pela primeira vez na vida, estava entendendo a história da sua família, descobrindo quem era seu pai e percebendo que sua mãe tinha feito sacrifícios que uma menina de 11 anos mal conseguia compreender. Eles iam aceitar, insistiu Ricardo. Talvez não no começo, mas com o tempo. Aceitar? Marina interrompeu. Ricardo, sua mãe me chamou de interesseira na minha cara. Disse que eu estava tentando engravidar de propósito para dar um golpe na família. Seu pai falou que pessoas como eu só serviam para destruir pessoas como vocês. Você acha mesmo que eles iam aceitar um neto de uma empregada doméstica? As palavras de Marina ecoaram no silêncio da marquise. Ricardo se lembrava das coisas horríveis que seus pais falavam sobre ela. Na época, ele defendia Marina, mas não imaginava que ela tinha ouvido essas ofensas diretamente. Quando eles te procuraram? Perguntou ele. No dia depois da nossa briga, sua mãe apareceu na minha casa, disse que tinha uma proposta para mim. Marina pausou e olhou para Sofia. A menina estava absorvendo cada palavra, tentando entender como sua vida tinha começado envolvida em tanto sofrimento. Que tipo de proposta? 20 mil reais para eu sumir da sua vida e nunca mais aparecer. Disse que era mais dinheiro do que minha família ia ver na vida toda, que eu devia aceitar e me considerar sortuda. O sangue de Ricardo ferveu. Ele conhecia a mãe, sabia que ela era capaz de coisas assim, mas nunca imaginou que tinha chegado ao ponto de oferecer dinheiro para afastar Marina. E você aceitou? Aceitei, admitiu Marina, baixando os olhos. Não pelos 20 mil reais. Aceitei porque naquele dia eu descobri que estava grávida e entendi que vocês nunca iam me aceitar. Nunca iam aceitar meu filho. E eu não queria que uma criança crescesse sendo rejeitada por metade da família. Ricardo passou as mãos pelo rosto. Estava tentando processar tudo o que estava ouvindo. Sua mãe tinha comprado a saída de Marina da vida dele. E Marina estava grávida quando isso aconteceu. Com os 20 mil reais, consegui me mudar para outro estado, continuou Marina. Fui para o Rio de Janeiro, onde tinha uma prima. Consegui um emprego numa escola, terminei a faculdade fazendo EAD. Sofia nasceu e eu pensei que ia conseguir reconstruir minha vida. Ela olhou para a filha com ternura. Os primeiros anos foram difíceis, mas a gente se virava. Eu trabalhava como professora, ganhava pouco, mas dava para viver com dignidade. Sofia era uma menina esperta, alegre. A gente era feliz, sabe? Pobres, mas felizes. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, porque era óbvio que alguma coisa tinha dado errado. Marina suspirou profundamente antes de continuar.
Quando Sofia tinha 5 anos, eu conheci o Júlio. Ele parecia um homem bom, trabalhador. Era vendedor de uma empresa de produtos de limpeza. A gente namorou um tempo e depois resolveu casar. Sofia se lembrou vagamente do padrasto. Era um homem alto que no começo era carinhoso com ela, mas que depois mudou completamente. No começo, ele era legal com a gente. Ajudava com as despesas da casa, brincava com Sofia. Eu pensei que finalmente tinha encontrado uma pessoa boa para dividir a vida. Mas, incentivou Ricardo. Mas ele tinha um problema com bebida que eu só descobri depois do casamento. E quando bebia, ele mudava completamente. Ficava agressivo, gritava com Sofia, quebrava as coisas da casa. Ricardo sentiu raiva crescendo no peito. Uma raiva que não sentia há anos. Ele batia em vocês? Em mim, direto. Na Sofia nunca deixei, mas ela via tudo. Uma criança de 6, 7 anos vendo a mãe apanhar do padrasto. Foi horrível. Sofia se lembrou daqueles tempos e sentiu o peito apertar. Eram noites de terror, quando o padrasto chegava bêbado em casa. Ela se escondia no quarto, tampava o ouvido com o travesseiro, mas sempre escutava os gritos, os barulhos de coisa quebrando. Por que você não saiu de casa? Saí, respondeu Marina. Várias vezes, mas ele sempre vinha atrás. Prometia que ia mudar, chorava, pedia perdão. E eu, como uma idiota, sempre acreditava. Pensava na Sofia, que precisava de uma família completa. Marina. Ele não era ruim o tempo todo. Ela continuou, como se precisasse se justificar. Quando estava sóbrio, era carinhoso. Trazia presente para Sofia, me levava para jantar. Eu achava que ele ia conseguir parar de beber, mas não conseguiu. Não só não conseguiu, como piorou. Começou a beber todos os dias, perdeu o emprego. Eu era a única pessoa trabalhando na casa, sustentando 3 pessoas com salário de professora. Marina pausou e olhou para as próprias mãos, calejadas e machucadas. Um dia, ele teve uma crise muito feia. Estava devendo dinheiro para um agiota por causa de apostas. O cara apareceu na minha casa cobrando. Júlio pegou todas as minhas economias, as joias que eu tinha, até o dinheiro que era para a comida do mês, e deu para o agiota. Meu Deus! Quando questionei ele, apanhei. Dessa vez foi diferente. Ele me machucou de verdade. Fiquei com o rosto todo roxo, com um dente quebrado. Sofia viu tudo e começou a chorar desesperada. Sofia se lembrava daquele dia perfeitamente. Foi quando ela entendeu que o padrasto não era uma pessoa boa. Foi quando viu a mãe no chão, sangrando, e sentiu medo de verdade pela primeira vez na vida. Foi nesse dia que você saiu de casa? Foi. Peguei Sofia e algumas roupas e saí correndo. Fomos para um abrigo público. Fiquei lá algumas semanas até conseguir um emprego de faxineira e alugar um quartinho. E o Júlio apareceu algumas vezes no meu trabalho fazendo escândalo. Até que um dia ele teve uma overdose e morreu. O silêncio tomou conta da marquise. Ricardo estava absorvendo todas as informações, tentando entender como a vida de Marina tinha virado aquele inferno. Pensei que a partir daí as coisas iam melhorar, continuou Marina. Mas a empresa onde eu trabalhava faliu. O dono fugiu com o dinheiro dos funcionários. Fiquei 3 meses sem receber salário. E aí? Não conseguia pagar o aluguel. Fui despejada. Tentei vários empregos, mas estava sempre com Sofia do lado, porque não tinha dinheiro para pagar uma babá. As pessoas não querem contratar uma mãe solteira com criança pequena. Sofia se lembrou de quando perderam a casa. Foi assustador ver os homens tirando os móveis delas da casa e colocando na rua. Ela não entendia direito o que estava acontecendo, só sabia que não tinham mais um lugar para dormir. Acabamos na rua. No começo, dormíamos em abrigos públicos, mas eles são perigosos. Tem muito drogado, muito maluco. Tive medo de deixarem Sofia lá. Por isso você preferiu a rua? Preferi tentar me virar sozinha. Pelo menos na rua eu podia proteger minha filha. Ricardo olhou para Sofia e sentiu o coração se partir. Uma menina de 11 anos que tinha passado por tudo isso.
que tinha visto a mãe apanhar, que tinha perdido a casa, que estava vivendo na rua há meses. Marina, disse ele com a voz embargada, eu não sabia de nada disso. Como você ia saber? Você estava construindo sua vida, sua empresa. Provavelmente nem se lembra mais de mim. Não me lembro de você. Ricardo se levantou agitado. Marina, não passou um dia sequer sem eu pensar em você. Não passou uma semana sem eu me perguntar onde você estava, se estava bem, se era feliz. Marina o olhou com surpresa. Eu nunca me casei, continuou ele. Nunca tive filhos, porque nunca encontrei ninguém que me fizesse sentir o que eu sentia por você. Ricardo, eu te procurei, Marina. Contratei detetives, fucei nas redes sociais, perguntei para todo mundo que conhecia você, mas você tinha sumido mesmo, como se nunca tivesse existido. Marina sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto. 12 anos se sentindo rejeitada, achando que ele tinha seguido a vida sem olhar para trás. Sua mãe disse que você ficou aliviado quando eu aceitei o dinheiro, que falou que eu era igual a todas as outras, interesseira. Minha mãe mentiu, respondeu Ricardo com raiva. Eu fiquei desesperado quando você sumiu. Briguei com meus pais durante meses. Só não saí de casa porque pensei que você fosse voltar. Sofia observava a conversa dos dois adultos e entendia que eles tinham se amado muito e que alguém tinha atrapalhado esse amor. E tem mais uma coisa, disse Marina, olhando para Sofia. Uma coisa que você precisa saber sobre ela. Ricardo seguiu o olhar de Marina e olhou para a menina. Realmente olhou. Pela primeira vez, prestou atenção nos detalhes. Os olhos escuros, igual aos dele. O formato do rosto. O jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. Marina, ele murmurou com a voz trêmula. Ela é sua filha, confirmou Marina. Sofia é sua filha, Ricardo. O mundo parou novamente. Ricardo olhou para Sofia e viu a si mesmo em miniatura, como não tinha percebido antes. A semelhança era gritante. Pai? Perguntou Sofia, com a voz pequena, sem entender direito o que estava acontecendo. Ricardo se ajoelhou na frente dela, com os olhos cheios de lágrimas. Oi, Sofia, disse ele com a voz quebrada. Desculpa por ter demorado tanto para te conhecer. Sofia olhou para a mãe, depois para o homem da foto, que agora sabia que era seu pai. Você é meu pai de verdade? Sou, respondeu Ricardo, segurando as mãos pequenas dela. E eu sinto muito, muito mesmo, por não ter estado aqui com vocês. Sofia se jogou nos braços dele e começou a chorar. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de uma conexão que estava sentindo pela primeira vez na vida. Era a sensação de finalmente ter um pai. Ricardo a abraçou com força, sentindo um amor que nunca tinha experimentado antes. Era diferente de qualquer coisa. Era o amor de pai, instantâneo, avassalador, que fazia ele querer proteger aquela menina de tudo e de todos. Marina assistia à cena e sabia que tinha tomado a decisão certa 12 anos atrás. Mesmo com todo o sofrimento que passou, mesmo com toda a dificuldade, ela tinha protegido a filha de uma rejeição que poderia ter sido muito pior. Mas agora, as coisas iam ser diferentes. Agora, Sofia tinha um pai que a amava. E talvez, só talvez, eles pudessem reconstruir a família que deveria ter existido desde sempre. Ricardo não conseguia parar de olhar para Sofia. Era como se estivesse vendo a si mesmo em uma versão feminina e muito mais pura. Os olhos dela tinham a mesma forma dos seus, mas brilhavam com uma inocência que ele tinha perdido há muito tempo. O nariz pequeno era exatamente igual ao dele quando criança. Até o jeito de franzir a testa quando estava pensando era idêntico. Sofia, disse ele, ainda de joelhos na frente dela. Posso te fazer uma pergunta? Pode, respondeu ela, limpando as lágrimas com as costas da mão. Qual é a sua comida favorita? A pergunta pegou Marina de surpresa. Ela esperava que ele perguntasse sobre a escola, sobre sonhos, sobre coisas importantes, mas ele queria saber sobre comida. Eu gosto de hambúrguer, respondeu Sofia um pouco tímida. Mas a gente quase nunca come.
É muito caro. O coração de Ricardo se apertou. Sua filha gostava de hambúrguer e não podia comer porque era caro. Enquanto isso, ele gastava mais dinheiro em uma única refeição do que elas tinham para comer em uma semana inteira. E você gosta de sorvete? Os olhos de Sofia brilharam. Amo sorvete, principalmente de chocolate. Mas também gosto de morango. Sabe o que a gente vai fazer agora? Perguntou Ricardo, se levantando. Vamos comer hambúrguer e sorvete, os melhores da cidade. Marina se assustou. Ricardo, não precisa... Precisa sim, ele a interrompeu, olhando para ela com uma determinação que ela conhecia bem. Eu perdi 11 anos da vida da minha filha. 11 anos de aniversários, de chocolates no Dia das Crianças, de hambúrgueres nos domingos. Não vou perder mais nenhum minuto. Sofia olhou para a mãe, como se pedisse permissão. Marina assentiu com a cabeça, ainda tentando processar a rapidez com que tudo estava mudando. Mas antes, disse Ricardo, vocês vão tomar um banho quente e colocar roupas limpas. A gente não tem roupas limpas, admitiu Marina envergonhada. Então vamos comprar. Ricardo tirou o celular do bolso e fez uma ligação. James, sou eu. Preciso que você venha me buscar na Avenida Paulista, esquina com a Alameda Santos. Não estou no prédio. Estou na rua mesmo. E traz uma muda de roupa para 2 pessoas, uma mulher, tamanho M, e uma menina de 11 anos. Algo simples, mas bonito. E produtos de higiene também, tudo o que elas precisarem. Ele desligou o telefone e se virou para as 2. Em 15 minutos, meu motorista está aqui com roupas limpas para vocês. Motorista? Perguntou Sofia, impressionada. O James trabalha para mim há muitos anos. Você vai gostar dele. Marina estava em choque. Tudo estava acontecendo muito rápido. 1 hora atrás, ela estava vendendo balas no sinal. E agora o pai da sua filha estava organizando roupas novas e falando em motorista. Ricardo, disse ela, você tem certeza disso? Não é obrigação sua. Obrigação? Ele se virou para ela com os olhos faiscando. Marina, ela é minha filha. Minha filha estava vivendo na rua e eu não sabia. Não existe obrigação maior no mundo do que cuidar do próprio sangue. Sofia se aproximou dele timidamente. Posso te fazer uma pergunta também? Pode fazer todas as perguntas que quiser. Por que você não veio me procurar antes? A pergunta foi como um tiro no peito de Ricardo. Como explicar para uma criança de 11 anos que ele não sabia que ela existia? Como dizer que os adultos, às vezes, cometem erros que machucam pessoas inocentes? Porque eu não sabia que você existia, respondeu ele, se ajoelhando novamente para ficar na altura dela. Se eu soubesse, teria movido o mundo para encontrar vocês. Minha mãe disse que sua família não gostava dela. Ricardo olhou para Marina, que estava com os olhos baixos, claramente desconfortável com a direção da conversa. É verdade, admitiu ele. Mas isso não importa mais. O que importa é que agora eu sei que tenho uma filha maravilhosa e vou fazer tudo para recuperar o tempo perdido. Nesse momento, um carro preto e elegante parou na rua. Um homem de meia idade, vestido de terno, desceu com algumas sacolas na mão. Esse é o James, disse Ricardo. James se aproximou deles sem demonstrar nenhum estranhamento por encontrar seu patrão sentado numa marquise com uma mulher e uma criança em situação de rua. Boa tarde, Sr. Ricardo, cumprimentou ele com naturalidade. Boa tarde, James. Esta é Marina e esta é Sofia, minha filha. Se James ficou surpreso com a revelação, não demonstrou. Apenas sorriu para Sofia com uma gentileza genuína. Muito prazer, Sofia. Trouxe algumas roupas que espero que sirvam. Sofia olhou para as sacolas com curiosidade, mas sem ousar se aproximar. Pode pegar, encorajou Ricardo. É tudo seu. Com cuidado, Sofia abriu uma das sacolas e viu roupas bonitas, limpas, com etiquetas ainda. Uma calça jeans que parecia de sua numeração, uma blusa rosa clara, tênis brancos que pareciam caros. É tudo meu mesmo? Tudo seu, confirmou Ricardo.
Marina olhou sua própria sacola e viu roupas simples, mas de boa qualidade. Uma blusa branca, uma calça social azul marinho, sapatos baixos confortáveis. Havia também produtos de higiene, shampoo, condicionador, sabonete, escova de dentes. "Onde a gente vai se trocar?", perguntou Marina. "Tem um hotel aqui perto", respondeu Ricardo. "Vou pedir um quarto para vocês se arrumarem." Em 20 minutos, estavam no lobby de um hotel de categoria média. Ricardo pediu um quarto no térreo e entregou as chaves para Marina. "Tomem o tempo que precisarem", disse ele. "Vou estar aqui esperando." Marina e Sofia entraram no quarto e, pela primeira vez em meses, tiveram acesso a um banheiro limpo, com água quente e produtos de higiene de qualidade. "Posso tomar banho primeiro?", perguntou Sofia animada. "Claro, meu amor!" Enquanto Sofia tomava banho, Marina se olhou no espelho do banheiro. Estava irreconhecível. O cabelo opaco e despenteado, o rosto marcado pelo cansaço, os dentes amarelados por não ter acesso à escova de dente regularmente. Como Ricardo conseguia olhar para ela sem nojo? Quando foi sua vez de tomar banho, Marina chorou debaixo do chuveiro. Chorou de alívio, de vergonha, de gratidão, de medo. Medo de que aquilo fosse um sonho e ela fosse acordar de volta na marquise. Medo de que Ricardo mudasse de ideia quando a novidade passasse. Medo de que Sofia se apegasse a ele e depois sofresse com uma nova decepção. 40 minutos depois, as duas saíram do quarto completamente transformadas. Sofia estava linda com a roupa nova, o cabelo limpo e penteado. Parecia uma menina normal, de família de classe média. Marina também estava diferente, mais parecida com a mulher que Ricardo tinha conhecido 12 anos atrás. "Vocês estão lindas", disse ele, se levantando da poltrona onde estava esperando. Sofia deu uma voltinha para mostrar a roupa nova. "Gostou?" "Adorei. Você é a menina mais bonita do mundo." Sofia sorriu de orelha a orelha. Não se lembrava da última vez que tinha se sentido bonita. "Agora vamos comer?" "Vamos!" Eles saíram do hotel e entraram no carro de James. Sofia nunca tinha andado em um carro tão bonito e confortável. Ficou olhando para tudo com curiosidade. Os bancos de couro, o ar-condicionado, o som que tocava uma música suave. "Para onde vamos, Sr. Ricardo?", perguntou James. "Vamos para o shopping. Quero levar a Sofia para comer hambúrguer." Durante o caminho, Ricardo fez várias perguntas para Sofia. Queria saber tudo sobre ela. Se gostava de desenho animado, qual era sua cor favorita, se sabia ler e escrever, se tinha sonhos. "Eu sei ler um pouquinho", disse Sofia. "Minha mãe me ensinou, mas nunca fui para a escola de verdade." "Por quê?", Marina respondeu por ela. "Para matricular em escola pública, precisa de comprovante de endereço. Como a gente vive na rua..." "Entendo", disse Ricardo. "Mas isso vai mudar. Sofia vai estudar na melhor escola da cidade." "De verdade?" Os olhos de Sofia brilharam. "De verdade. E vai ter livros, cadernos, lápis de cor, tudo que uma menina da sua idade precisa." Sofia se jogou no braço dele, emocionada. "Você é o melhor pai do mundo", a frase ecoou no carro. Marina sentiu os olhos marearem. Sofia nunca tinha tido um pai e estava se apegando a Ricardo com uma velocidade que preocupava. E se ele não conseguisse sustentar essa promessa? E se a vida complicada dele não tivesse espaço para uma filha? Chegaram ao shopping e Sofia ficou impressionada com o tamanho e o movimento. Nunca tinha entrado em um lugar assim. As lojas, as luzes, as pessoas bem vestidas caminhando de um lado para o outro. "É muito grande", disse ela segurando a mão de Ricardo. "É, mas não se preocupa. Papai não vai deixar você se perder." Papai. Era a primeira vez que ela o chamava assim, mesmo que indiretamente. Ricardo sentiu o peito se apertar de emoção. Foram direto para a praça de alimentação. Ricardo deixou Sofia escolher onde queria comer e ela escolheu a hamburgueria mais colorida e chamativa. "Quero um hambúrguer bem grande", disse ela para a atendente, "com batata frita e refrigerante." "E de sobremesa?", perguntou Ricardo. "Pode ser sorvete?"
Pode ser o maior sorvete que tiver. Marina pediu um sanduíche simples. Estava nervosa demais para ter apetite. Observava a interação entre pai e filha com um misto de felicidade e apreensão. Quando a comida chegou, Sofia comeu como se não comesse há dias, o que provavelmente era verdade. Ricardo observava cada movimento dela, gravando tudo na memória. A forma como ela saboreava cada pedaço do hambúrguer, como lambia os dedos sujos de ketchup, como sorria entre uma mordida e outra. "Está gostoso?" perguntou ele. "É a melhor comida da minha vida", respondeu ela com a boca cheia. "Minha filha", pensou Ricardo. "Minha filha está comendo o hambúrguer mais gostoso da vida dela porque finalmente tem um pai para levá-la." "Sofia", disse ele, "posso te contar uma coisa?" "Pode." "Eu sempre quis ter uma filha. Sempre sonhei em levar uma menina para comer hambúrguer, para comprar brinquedos, para ensinar coisas importantes. E agora descobri que já tenho uma filha há 11 anos. Sofia parou de comer e olhou para ele. "E eu sempre quis ter um pai de verdade, não um padrasto malvado, mas um pai que gostasse de mim." "Eu não só gosto de você", disse Ricardo, segurando a mãozinha dela. "Eu te amo, do jeito que só um pai consegue amar uma filha." Sofia sorriu e voltou a comer, mas agora com uma felicidade diferente brilhando nos olhos. Marina observava tudo e sentia o coração se partindo de emoção. Pela primeira vez desde que Sofia nasceu, sua filha tinha um pai. Um pai de verdade, que a olhava com amor incondicional. Mas ao mesmo tempo, Marina se perguntava qual seria o lugar dela nessa nova dinâmica. Ricardo estava claramente apaixonado pela ideia de ser pai. Mas e ela? Ainda havia espaço para sentimentos românticos depois de tudo que tinha acontecido? Depois de tantos anos de sofrimento e separação? Enquanto Sofia terminava o sorvete, Ricardo se virou para Marina. "Precisamos conversar sobre várias coisas práticas", disse ele. "Onde vocês vão morar? Escola para Sofia, documentos." "Ricardo", interrompeu Marina, "você não é obrigado a resolver nossa vida toda. A Sofia é sua filha, isso eu entendo. Mas você é a mãe da minha filha." Ele a cortou. "E isso te torna a pessoa mais importante da minha vida, Marina. Não vou deixar a mãe da minha filha vivendo na rua." Marina sentiu um arrepio na espinha com a forma como ele falou isso. Havia algo na voz dele que ia além da responsabilidade paternal. Havia algo que parecia muito com os sentimentos que eles tinham um pelo outro 12 anos atrás. Sofia acabou o sorvete e se encostou no peito de Ricardo, satisfeita e feliz. "Não quero que esse dia acabe nunca", disse ela. "Não vai acabar", prometeu Ricardo, beijando o topo da cabeça dela. "A partir de hoje, todos os dias vão ser assim. Todos os dias você vai ter comida boa, roupas limpas, um lugar seguro para dormir. E, principalmente, você vai ter um pai que te ama mais que tudo no mundo." Sofia fechou os olhos, sentindo-se segura nos braços do pai pela primeira vez na vida. E naquele momento, os três souberam que suas vidas tinham mudado para sempre. Que nunca mais seriam as mesmas pessoas que eram naquela manhã. O menino abandonado, que Ricardo tinha sido lá no fundo, o homem que sempre sentiu que algo estava faltando na sua vida, finalmente tinha encontrado seu propósito. E a menina que Sofia sempre foi, corajosa e sonhadora, apesar de todas as dificuldades, finalmente tinha encontrado a segurança que sempre buscou. Quanto a Marina, ela ainda não sabia exatamente qual seria seu lugar nessa nova história. Mas pela primeira vez em anos, tinha esperança de que talvez, só talvez, as coisas pudessem dar certo. 3 dias se passaram desde aquele encontro que mudou tudo. Ricardo não conseguia se concentrar em mais nada que não fosse Marina e Sofia. Cancelou reuniões importantes, adiou negociações milionárias e passou a dedicar todo o seu tempo à filha que acabara de conhecer. No primeiro dia, ele levou as duas para um hotel 5 estrelas. Não conseguia imaginar elas dormindo numa marquise nem mais uma noite sequer.
Marina tentou resistir, disse que estava exagerando, que elas podiam ficar num lugar mais simples, mas Ricardo foi irredutível. Minha filha vai dormir num lugar digno, disse ele olhando nos olhos de Marina. E a mãe da minha filha também. Sofia ficou encantada com o quarto do hotel. A cama era maior que o barraco onde elas viviam antes. O banheiro tinha banheira, produtos de higiene caros, toalhas fofas e limpas. A menina passou uma hora só explorando o quarto, tocando tudo com cuidado, como se fosse um sonho que pudesse acabar a qualquer momento. Posso mesmo dormir nessa cama? Perguntou ela para Ricardo. Pode, e pode pular nela, pode se esparramar, pode fazer o que quiser. É sua cama agora. Sofia deu um pulo na cama e começou a rir, se jogando de um lado para o outro nos lençóis limpos. Era a primeira vez que Marina via a filha agir como uma criança normal. Nos últimos meses na rua, Sofia tinha amadurecido rápido demais. Tinha perdido muito da inocência da infância. Ver ela brincando na cama como qualquer menina de 11 anos fez o coração de Marina se apertar de emoção. "Mãe, vem brincar comigo!" gritou Sofia. Marina olhou para Ricardo meio sem jeito. Não estava acostumada a se permitir ser feliz. Nos últimos anos, qualquer momento de alegria vinha acompanhado de culpa ou medo de que fosse temporário. "Vai!" encorajou Ricardo. "Vocês merecem se divertir." Marina se jogou na cama com Sofia e as duas começaram uma guerra de travesseiros. Riram tanto que chegaram a chorar de tanto rir. Ricardo ficou encostado na porta, observando a cena com um sorriso no rosto. Era isso que ele queria para sempre, ver sua filha e a mulher que amava sendo felizes. No segundo dia, Ricardo levou Sofia para fazer compras. Não apenas roupas básicas, mas tudo que uma menina da idade dela poderia querer. Bonecas, livros de colorir, lápis de cor, jogos, tênis de todas as cores. Sofia ficava olhando para cada coisa como se fosse um tesouro. "Pode escolher o que quiser", disse Ricardo. "Tudo mesmo?" "Tudo." Sofia escolheu uma boneca que sempre quis ter, alguns livros de histórias infantis e um conjunto de lápis de cor com 48 cores diferentes. Quando chegaram no caixa, Ricardo pegou 3 carrinhos cheios de coisas e pagou tudo sem nem olhar o valor. "Por que você está comprando tudo isso para mim?" perguntou Sofia no caminho de volta ao hotel. "Porque você é minha filha", respondeu Ricardo, "e eu quero te dar tudo que você nunca teve." "Mas e se sua família não gostar de mim?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ele não tinha pensado na reação dos pais desde que descobriu a existência de Sofia. Mas agora, olhando para a preocupação no rosto da menina, percebeu que ia ter que enfrentar essa situação mais cedo ou mais tarde. "Minha família vai te amar", mentiu ele, porque não tinha certeza de nada. "Como é que alguém não ia amar uma menina linda e inteligente como você?" Sofia sorriu, mas ainda parecia preocupada. "E se eles mandarem você escolher entre eles e eu?" A pergunta cortou o coração de Ricardo como uma lâmina. Sofia, aos 11 anos, já tinha entendido a dinâmica familiar dele melhor que ele mesmo. Já sabia que podia ter que disputar o pai com outras pessoas. "Não vão mandar", disse ele pegando a mão dela, "mas se mandarem, eu escolho você." "Sempre vou escolher você." "De verdade?" "De verdade." Naquela noite, no hotel, enquanto Sofia brincava com os brinquedos novos, Ricardo e Marina tiveram uma conversa séria sobre o futuro. "Preciso encontrar uma casa para vocês", disse ele. "Ricardo, não é sua obrigação bancar nossa vida toda", respondeu Marina. "Você já fez muito mais do que imaginei que fosse possível." "Marina, ela é minha filha. Nossa filha. E você..." Ele hesitou, procurando as palavras certas. "Você sempre foi importante para mim. Muito importante." Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz dele que ia além da responsabilidade paternal. "Não quero que você se sinta obrigado a cuidar de mim por causa da Sofia", disse ela. "Eu consigo me virar sozinha." "Consigo?" Ricardo se levantou e começou a andar pela sala do hotel. "Marina, você estava vivendo na rua há meses."
com uma criança de 11 anos. Não conseguia nem comprar comida. As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Marina baixou os olhos, envergonhada. Desculpa, disse Ricardo, se sentando ao lado dela. Não quis ser grosso. É que me dói saber que você passou por isso tudo sozinha. Você não sabia que a gente existia, mas deveria saber. Se eu tivesse sido homem suficiente para enfrentar meus pais 12 anos atrás, nada disso teria acontecido. Marina olhou para ele surpresa. Você não pode se culpar por isso. Posso sim. Eu era um covarde. Deixei minha família me intimidar. Deixei eles falarem mal de você. Deixei eles te oferecerem dinheiro para sair da minha vida. Um homem de verdade teria posto eles no lugar deles. Você era jovem. Tinha pressão de todos os lados. Não importa. Eu te amava, Marina. Te amava de verdade. E deixei que eles destruíssem nosso relacionamento. As palavras ficaram ecoando no silêncio da sala. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 12 anos esperando para ouvir isso. 12 anos achando que tinha sido só mais uma paixão de juventude para ele. Ainda ama? Perguntou ela, com a voz quase inaudível. Ricardo se virou para olhar nos olhos dela. Os mesmos olhos que ele sonhava há 12 anos. O mesmo rosto que aparecia nos seus pensamentos quando ele achava que ninguém nunca mais ia conseguir fazer ele se sentir completo. Nunca parei de amar, admitiu ele. Nunca consegui esquecer você. Tentei, Marina. Namorei outras pessoas. Tentei construir uma vida sem você. Mas sempre faltava alguma coisa. Sempre faltava você. Marina começou a chorar. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de dor por todos os anos perdidos. Eu também nunca esqueci você, confessou ela. Mesmo quando me casei com o Júlio, mesmo quando tudo estava ruim, eu pensava em você. Pensava em como seria nossa vida se tivéssemos ficado juntos. Ricardo se aproximou e enxugou as lágrimas do rosto dela com cuidado. Podemos tentar de novo? Perguntou ele. Podemos tentar ser uma família de verdade? Você tem certeza? Eu não sou mais a mesma pessoa de 12 anos atrás. Passei por muita coisa, Ricardo. Tenho cicatrizes que talvez não saibam nunca. Eu também não sou o mesmo, respondeu ele. Mas o que eu sinto por você continua igual. Na verdade, é mais forte agora, porque agora sei o que é viver sem você. Sofia, que estava brincando no quarto ao lado, apareceu na porta da sala. Mãe, você está chorando? Estou, disse Marina sorrindo através das lágrimas. Mas são lágrimas boas, lágrimas boas. São lágrimas de felicidade, explicou Ricardo. Às vezes as pessoas choram quando estão muito felizes. Sofia se aproximou dos dois e deu um abraço coletivo. Vocês vão ficar juntos? Perguntou ela. Ricardo e Marina se olharam. Era uma pergunta de criança, direta e sem rodeios. Mas era exatamente a pergunta que estava no ar. O que você acha disso? Perguntou Marina para a filha. Acho que ia ser legal ter uma família de verdade, respondeu Sofia. Com mãe e pai morando na mesma casa. Então é isso que vamos fazer, decidiu Ricardo. Vamos ser uma família. No terceiro dia, Ricardo acordou com uma determinação diferente. Era hora de parar de viver no hotel e encontrar uma casa de verdade para eles. Mas não qualquer casa. Ele queria algo especial, algo que representasse o novo começo que estavam tendo. Contratou uma corretora de imóveis e pediu para ver as melhores casas disponíveis na cidade. Queria uma casa com jardim para Sofia brincar, com quartos espaçosos, com uma cozinha grande onde eles pudessem cozinhar juntos como uma família normal. Não precisa ser uma mansão, disse Marina quando ele contou os planos. Sofia e eu estávamos morando numa marquise. Qualquer casa já vai ser um palácio para a gente. Mas eu não quero qualquer casa, insistiu Ricardo. Quero a casa perfeita, onde vocês vão ser completamente felizes. Passaram o dia inteiro visitando casas. Sofia ficava encantada com cada uma. Para uma menina que nunca tinha tido um quarto próprio, qualquer casa parecia um sonho.
Mas Ricardo tinha uma visão específica na cabeça e não ia se contentar com menos. Foi na quinta casa que ele soube que tinha encontrado o lugar certo. Era uma casa de 2 andares, com um jardim enorme na frente e outro no fundo. Tinha uma cozinha integrada com a sala, perfeita para a família ficar junta. O quarto principal era amplo e confortável. E havia um quarto menor que seria perfeito para Sofia. "É essa", disse ele para a corretora. "Eu quero essa." "Quer fazer uma proposta?" perguntou a mulher. "Não. Quero comprar pelo preço que está pedindo, hoje mesmo." Marina ficou em choque. "Ricardo, você nem viu a casa direito, nem perguntou sobre a documentação, sobre problemas estruturais." "Não preciso ver mais nada", disse ele. "Vi vocês duas aqui dentro e soube que é aqui que pertencemos." Sofia correu pelo jardim, brincando de pega-pega com borboletas imaginárias. Ricardo observou a filha correndo livre e feliz e soube que tinha tomado a decisão certa. "Mãe, olha só o tamanho desse jardim", gritou Sofia. "Posso plantar flores?" "Pode plantar o que quiser", respondeu Ricardo. "Pode plantar flores, pode ter um balanço, pode ter uma casinha na árvore. Tudo o que você sonhar." "Uma casinha na árvore?" Os olhos de Sofia brilharam. De verdade. Vou construir pessoalmente." Marina observava a interação entre pai e filha e sentia o coração se enchendo de uma felicidade que não experimentava há anos. Sofia estava ganhando não apenas um pai, mas um pai que queria fazer todos os sonhos dela se tornarem realidade. Naquela tarde, Ricardo assinou todos os papéis e comprou a casa à vista. Em 48 horas, eles tinham uma casa própria, móveis sendo entregues e uma nova vida se construindo tijolo por tijolo. Quando chegaram no hotel naquela noite, Sofia estava exausta, mas radiante. "Não acredito que vamos ter uma casa", disse ela, se jogando na cama. "Uma casa de verdade, só nossa." "Sua casa", corrigiu Ricardo, "para sempre." Enquanto Sofia tomava banho, Ricardo e Marina ficaram conversando na sala. "Está acontecendo tudo muito rápido", disse Marina. "Tenho medo que você se arrependa." "Arrepender de quê? De ter encontrado minha família? De ter descoberto que tenho uma filha maravilhosa? De ter a chance de reconquistar a mulher da minha vida? Suas famílias ainda não sabem de nada disso. Seus amigos, seus sócios. Quando souberem que você tem uma filha que vivia na rua, que se danem todos eles", interrompeu Ricardo. "Sofia é minha filha. Você é a mulher que eu amo. Quem não conseguir aceitar isso não merece fazer parte da nossa vida." Marina se aproximou dele e pela primeira vez em 12 anos, eles se beijaram. Foi um beijo carregado de saudade, de amor, de promessas de futuro. Um beijo que apagou todos os anos de sofrimento e solidão. Quando se separaram, os dois estavam chorando. "Eu te amo", sussurrou Marina. "Eu também te amo", respondeu Ricardo. "E dessa vez, ninguém vai conseguir nos separar." No dia seguinte, seria a mudança para a casa nova. O primeiro dia de suas vidas como uma família de verdade. E Ricardo estava determinado a fazer com que fosse o início da fase mais feliz da vida deles. A mudança para a casa nova aconteceu numa manhã de sábado ensolarada. Sofia acordou cedo, ansiosa para finalmente ter um quarto só dela. Marina ajudou Ricardo a organizar as coisas, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. "Mãe, vem ver meu quarto!" gritou Sofia correndo pelas escadas. O quarto dela estava perfeito. Ricardo tinha contratado uma decoradora para deixar tudo pronto em 2 dias. As paredes eram rosa claro, havia uma cama com dossel, uma escrivaninha branca para ela estudar e estantes cheias de livros infantis. Uma janela grande dava vista para o jardim. "É o quarto mais lindo do mundo", disse Sofia, se jogando na cama nova. Marina ficou parada na porta, observando a filha em seu próprio quarto pela primeira vez na vida. Aos 11 anos, Sofia finalmente tinha privacidade. Um espaço só dela, onde podia brincar e sonhar em paz. "Gostou?" perguntou Ricardo, chegando atrás de Marina.
Está perfeito, respondeu ela, com a voz embargada. Ela nunca teve um quarto próprio. Agora ela tem, e vai ter para sempre. Passaram o primeiro dia explorando a casa, decidindo onde cada coisa ia ficar. Sofia queria conhecer cada cantinho, cada armário, cada tomada. Para ela, tudo era novidade e motivo de admiração. Na hora do almoço, Ricardo cozinhou para elas. Era algo simples, macarrão com molho de tomate, mas foi especial porque era a primeira refeição deles como família na casa própria. Você sabe cozinhar? Perguntou Sofia surpresa. Sei algumas coisas básicas, respondeu Ricardo, mas agora vou aprender mais para cozinhar para vocês. Eu posso ensinar, ofereceu Marina. Eu cozinho bem. Adoraria aprender com você. Era engraçado ver um empresário milionário interessado em aprender a cozinhar. Mas Ricardo estava determinado a viver uma vida normal com elas, sem mordomos ou empregados. Queria fazer tudo em família. À tarde, enquanto Sofia brincava no jardim, o telefone de Ricardo tocou. Era sua mãe. Ricardo, onde você anda? Há 3 dias que ninguém consegue falar com você. Perdeu reuniões importantes. Oi, mãe, estou bem, só cuidando de algumas coisas pessoais. Que coisas pessoais? Seu pai está furioso. O negócio com os japoneses quase foi por água abaixo porque você não apareceu. Ricardo olhou pela janela e viu Sofia tentando subir na árvore do jardim. Sua filha, sua responsabilidade mais importante do mundo. Mãe, preciso contar uma coisa para vocês. É importante. Que coisa? Prefiro contar pessoalmente. Vocês podem vir jantar aqui em casa amanhã? Em casa? Que casa? Você mudou de casa? Mudei. Vou mandar o endereço. Venham às 7. Ricardo, que mistério é esse? Você está me preocupando. Não é mistério, é só uma novidade. Quando desligou o telefone, Marina tinha uma expressão preocupada no rosto. Você contou para eles? Vou contar amanhã, pessoalmente. Eles vão ficar furiosos. Provavelmente, mas vão ter que aceitar. Marina se sentou no sofá da sala, nervosa. Ricardo, talvez seja melhor eu e Sofia não estarmos aqui quando eles vierem. Por quê? Porque eu sei como seus pais são. Lembra da última vez que nos encontramos? Sua mãe me humilhou, me chamou de interesseira, disse coisas horríveis. Ricardo se sentou ao lado dela e pegou suas mãos. Isso foi há 12 anos. As coisas mudaram. Mudaram o quê? Eles continuam ricos. Eu continuo pobre. Agora ainda tenho uma filha. Para eles, isso só prova que eu sou problemática mesmo. Marina, eles vão ter que aceitar. Sofia é neta deles. Você é a mulher que eu amo. Não vou esconder vocês de ninguém. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Sabia que o confronto com os pais seria difícil. Eles tinham uma visão muito tradicional de família, de status social. A ideia de que o filho tinha uma filha com uma mulher pobre que viveu na rua ia ser um choque enorme. No domingo, Ricardo passou o dia preparando o jantar. Queria que tudo estivesse perfeito. Marina ajudou na cozinha, mas estava visivelmente nervosa. Se eles forem grossos comigo na frente da Sofia, eu não vou conseguir me controlar, disse ela. Não vão ser grossos, garantiu Ricardo, embora não tivesse certeza disso. Sofia não entendia direito por que os adultos estavam tão tensos, mas percebia que algo importante ia acontecer. Os avós vão gostar de mim? Perguntou ela para Ricardo. Vão amar você, mentiu ele, rezando para que fosse verdade. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Ricardo foi abrir a porta com o coração batendo acelerado. Boa noite, mãe. Boa noite, pai. Dona Helena, uma senhora elegante de 65 anos, entrou na casa inspecionando tudo com olhar crítico. Seu marido, senhor Eduardo, um homem sério de 70 anos, a seguiu em silêncio. Que casa estranha você comprou, comentou Dona Helena. Muito simples para o seu padrão. É uma casa familiar, respondeu Ricardo. Perfeita para o que eu preciso. Eles se sentaram na sala e Ricardo ofereceu bebidas.
Estava ganhando tempo, tentando encontrar coragem para começar a conversa. Então, disse o Sr. Eduardo, que novidade é essa que não pode falar por telefone? Ricardo respirou fundo. Eu descobri que tenho uma filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Helena deixou o copo cair da mão, derramando vinho tinto no tapete claro. Como assim você tem uma filha? Perguntou ela com a voz estranha. Uma filha de 11 anos, com a Marina. Marina? Dona Helena ficou lívida. Aquela menina? A que nós pagamos para sair da sua vida. Exato. Ela estava grávida quando vocês a expulsaram. Senhor. Eduardo se levantou abruptamente. Onde ela está? Aqui. Elas moram aqui comigo agora. Aqui? Dona Helena parecia que ia desmaiar. Ricardo, você trouxe essa mulher e uma criança para sua casa? Não é minha casa. É nossa casa. Da minha família. Nesse momento, Sofia apareceu na sala. Tinha ouvido vozes estranhas e ficou curiosa. Quando viu os dois senhores desconhecidos, parou na porta tímida. Boa noite, disse ela educadamente. Dona Helena olhou para a menina e imediatamente viu a semelhança com Ricardo. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Não havia dúvida de que era neta dela. Esta é Sofia, minha filha, apresentou Ricardo com orgulho na voz. Sofia, estes são seus avós. Sofia se aproximou timidamente e estendeu a mão. Muito prazer. Sr. Eduardo apertou a mão da menina, ainda em choque. Dona Helena ficou parada, sem reação. Onde está a mãe dela? Perguntou o Sr. Eduardo. Na cozinha. Marina, você pode vir aqui? Marina apareceu na sala, tentando manter a dignidade apesar do nervosismo. Estava com um vestido simples, mas elegante, que Ricardo tinha comprado para ela. O cabelo estava arrumado, mas era óbvio que estava apavorada. Boa noite, Sr. Eduardo. Boa noite, Dona Helena. Dona Helena a olhou de cima a embaixo, com uma expressão de nojo mal disfarçado. Então você voltou, disse ela com veneno na voz, e ainda trouxe uma criança na bagagem. Mamãe, advertiu Ricardo, não me chame de mamãe. Você não vê que isso é um golpe? Ela sumiu por 12 anos e agora volta com uma criança dizendo que é sua filha? Que conveniente. Sofia ouviu a palavra golpe e não entendeu direito, mas percebeu que a avó estava falando da mãe de um jeito ruim. Marina não deu golpe nenhum, defendeu Ricardo. Ela criou nossa filha sozinha por 11 anos. Passou por dificuldades que vocês nem imaginam. Claro que passou, debochou Dona Helena, porque pessoas como ela sempre passam por dificuldades. É o destino natural. Pessoas como ela? Repetiu Ricardo com raiva crescendo na voz. Pessoas pobres, sem educação, sem classe. Pessoas que não sabem o seu lugar na sociedade. Sofia se aproximou da mãe e segurou sua mão. Estava assustada com o tom agressivo da avó. Marina respirou fundo e decidiu se defender. A senhora tem razão, disse ela com a voz calma. Eu sou pobre, sempre fui, mas nunca fui sem educação ou sem classe. Ah, não? Ironizou Dona Helena. E onde você estava morando quando meu filho te encontrou? Na rua, admitiu Marina sem baixar os olhos. E estava morando na rua com minha filha. Nossa neta, corrigiu Ricardo, enfatizando a palavra nossa. Como você pode ter certeza de que essa menina é filha do Ricardo? Perguntou o Sr. Eduardo. Onde estão os testes de DNA? Sofia olhou para o avô sem entender a pergunta, mas sentindo que era algo ruim. O que é teste de DNA? Perguntou ela inocentemente. A pergunta da criança criou um silêncio constrangedor na sala. Ricardo se ajoelhou na frente da filha. É um exame que confirma quem é o pai de uma criança, explicou ele pacientemente. Mas eu não preciso de exame nenhum. Eu sei que você é minha filha. Como você sabe? Porque eu olho para você e me vejo. Porque você tem meus olhos, meu sorriso, meu jeito de franzir a testa e principalmente porque meu coração sabe. Sofia sorriu e abraçou o pai. Meu coração também sabe que você é meu pai. Dona Helena revirou os olhos. Que cena tocante, mas sentimentos não valem nada em tribunal.
Se vocês querem que aceitemos essa criança como nossa neta, vão ter que provar. Mãe, você está sendo ridícula. Ridícula? Ricardo, você é um dos homens mais ricos da cidade. Tem uma empresa que vale milhões. Acha que é a primeira mulher que aparece com uma criança dizendo que é sua filha? Marina sentiu o sangue ferver. Havia tolerado muitos insultos na vida, mas não ia deixar ninguém duvidar da paternidade da sua filha na frente dela. A senhora acha que eu estava guardando Sofia há 11 anos, esperando Ricardo ficar rico para aparecer e dar o golpe? Perguntou ela com ironia. A senhora acha que eu planejei viver na rua com uma criança só para um dia encontrar ele por acaso? Eu acho que você é capaz de qualquer coisa, respondeu Dona Helena com frieza. Foi nesse momento que Sofia explodiu. Com a honestidade típica das crianças, ela não conseguiu ficar quieta diante das ofensas à mãe. A senhora é muito má, gritou ela, com lágrimas nos olhos. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Ela sempre cuidou de mim, sempre me protegeu. A senhora não pode falar mal dela. Dona Helena ficou boquiaberta. Não estava acostumada a ser confrontada por uma criança. Como ousa falar comigo desse jeito? Sofia tem razão, disse Ricardo, se levantando com uma expressão que os pais nunca tinham visto antes. Vocês estão sendo cruéis e desrespeitosos. Marina é uma mulher honesta que criou minha filha sozinha enquanto eu nem sabia que ela existia. Ricardo, disse o Sr. Eduardo, você está cego. Essa mulher te manipulou uma vez e está manipulando de novo. Essa mulher, repetiu Ricardo, enfatizando as palavras, tem nome, é Marina, é a mãe da minha filha e é a mulher que eu amo. Ama? Dona Helena ficou ainda mais pálida. Ricardo, por favor, me diga que você não está pensando em casar com ela. Estou pensando em construir uma família, respondeu ele. Algo que deveria ter feito há 12 anos se vocês não tivessem interferido. Interferido? Sr. Eduardo perdeu a compostura. Nós salvamos sua vida. Essa mulher ia destruir seu futuro. O único futuro que importa é este aqui, disse Ricardo, abraçando Sofia. É ter minha filha comigo. É estar com a mulher que amo. O resto é só dinheiro. Dona Helena se levantou indignada. Se você insistir nessa loucura, considere-se deserdado. Não vamos aceitar essa situação na nossa família. Perfeito, respondeu Ricardo sem hesitar. Porque eu não quero minha filha crescendo numa família que não a aceita. Os pais de Ricardo se dirigiram para a porta furiosos. Você vai se arrepender disso, disse Dona Helena antes de sair. Mas quando se arrepender, não venha chorar para nós. Quando a porta se fechou, Sofia estava chorando no colo da mãe. Eles não gostaram de mim, soluçou ela. Não é que não gostaram de você, consolou Ricardo. É que eles são pessoas amarguradas que não sabem reconhecer o que é realmente importante na vida. Você não vai ficar triste por ter brigado com eles? Perguntou Marina. Ricardo olhou para as duas mulheres que amava e sorriu. Impossível ficar triste tendo vocês comigo. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Marina e Ricardo conversaram sobre o que tinha acontecido. Seus pais vão tentar te prejudicar, disse ela. Provavelmente, mas não importa. Você e Sofia são mais importantes que qualquer coisa. Você tem certeza disso? Porque uma vez que tome essa decisão, não tem volta. Ricardo a beijou ternamente. Marina, eu já tomei minha decisão há muito tempo. Só estava esperando vocês voltarem para a minha vida. E naquele momento, os três souberam que tinham se tornado realmente uma família. Uma família que enfrentaria qualquer tempestade juntos. 2 semanas se passaram desde o confronto com os pais de Ricardo. A casa tinha se tornado um verdadeiro lar, cheio de risadas, conversas e a alegria contagiante de Sofia descobrindo como era ter uma família de verdade. Ricardo cumpriu sua promessa de ensinar Sofia a subir na árvore do jardim. Todos os dias, depois do trabalho, ele passava 1 hora com ela no quintal, ensinando como escolher os galhos mais firmes, como distribuir o peso do corpo, como descer com segurança. Para Sofia,
Aqueles eram os melhores momentos do dia. Nunca tinha tido um pai para ensinar coisas simples como aquela. "Consegui!" gritou ela numa tarde ensolarada, quando finalmente chegou ao galho mais alto da árvore. "Mãe, olha onde eu estou!" Marina saiu da cozinha correndo, com as mãos cheias de farinha, porque estava aprendendo a fazer biscoitos com Ricardo. Ver a filha lá no alto da árvore, sorrindo com orgulho, foi um dos momentos mais felizes da sua vida. "Cuidado para não cair!" gritou ela com aquele medo típico de mãe. "Ela não vai cair", tranquilizou Ricardo, posicionado embaixo da árvore com os braços estendidos. "Eu estou aqui para pegar ela." Sofia desceu da árvore com a agilidade de uma menina que finalmente tinha espaço para ser criança. Correu até Ricardo e se jogou nos braços dele. "Você viu? Cheguei lá no alto." "Vi sim, você é muito corajosa", disse ele beijando o topo da cabeça dela. "Igual a sua mãe." Marina sorriu, observando a cena. Nesses 15 dias, tinha visto mais sorrisos genuínos de Sofia do que em todos os anos anteriores. A menina estava florescendo, ganhando peso. Os olhos estavam mais brilhantes. Era como se ela tivesse encontrado sua verdadeira versão. Naquela noite, enquanto Sofia fazia a lição de casa na escrivaninha do quarto, Ricardo e Marina conversavam na sala sobre os últimos acontecimentos. "As consequências da briga com seus pais já começaram", disse Marina, mostrando uma revista de fofocas que tinha chegado naquele dia. Na capa, havia uma foto de Ricardo entrando no prédio da empresa com a manchete: "Herdeiro milionário perde herança por amor proibido." A matéria falava sobre a existência de Sofia e Marina, mas de uma forma sensacionalista e cheia de informações incorretas. "Estão dizendo que eu sou uma aventureira que engravidou de propósito", continuou Marina, lendo trechos da revista. "Que Sofia pode não ser sua filha, que você está sendo manipulado." Ricardo pegou a revista e jogou no lixo. "Não liga para isso. São só fofocas de gente que não tem o que fazer. Mas isso pode afetar seus negócios, seus sócios, seus clientes. Todo mundo vai estar falando disso." Ricardo se sentou ao lado dela e pegou suas mãos. "Marina, você lembra do que eu disse no primeiro dia? Que ia escolher vocês sempre? Continuo falando a mesma coisa. Mas agora você está vendo as consequências reais. Não é só sua família que está contra, é a sociedade toda. E daí? Que sociedade é essa que julga um homem por amar sua filha e a mulher da sua vida? Que sociedade é essa que acha errado tirar uma criança da rua?" Marina baixou os olhos. "Uma sociedade que conhece bem mulheres como eu, que sabem que geralmente, quando uma pobre se envolve com um rico, é por interesse. Mas você não se envolveu comigo agora por interesse. Você se envolveu comigo há 12 anos, quando eu era um estudante que não tinha nada além do sobrenome da família. As pessoas não vão lembrar disso. Então elas que se danem." Sofia apareceu na sala nesse momento, com o caderno na mão. "Terminei a lição", anunciou ela. "Posso assistir televisão?" "Pode", respondeu Ricardo. "Mas antes vem cá. Quero conversar com você." Sofia se aproximou e sentou no colo dele, como tinha se acostumado a fazer. "Você está feliz aqui?" perguntou Ricardo. "Muito feliz. Por quê?" "Porque algumas pessoas estão falando coisas ruins sobre nossa família. E eu quero ter certeza de que isso não vai te machucar." Sofia pensou por alguns segundos. "Que tipo de coisas ruins?" Ricardo olhou para Marina, que assentiu com a cabeça, indicando que ele podia falar a verdade. "Algumas pessoas estão dizendo que sua mãe não é uma pessoa boa, que ela está comigo só por dinheiro." Sofia ficou indignada. "Isso é mentira. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Ela sempre cuidou de mim mesmo quando não tinha dinheiro nenhum." "Eu sei disso. Você sabe disso. Sua mãe sabe disso. Mas nem todo mundo conhece vocês como eu conheço. E eu tenho que me preocupar com o que essas pessoas pensam?" A pergunta da menina, feita com a honestidade típica das crianças, fez Ricardo sorrir. "Não, você só tem que se preocupar em ser feliz." "Então está tudo certo", concluiu Sofia, como se fosse a coisa mais simples do mundo. "Eu sou feliz." Na semana seguinte,
Ricardo teve que enfrentar as primeiras consequências profissionais da sua decisão. 2 sócios importantes pediram para conversar com ele, claramente incomodados com a repercussão da história. Ricardo, disse o doutor Sampaio, um senhor de 50 anos que era sócio da empresa há 15 anos, precisamos conversar sobre essa situação da sua vida pessoal. Que situação? Perguntou Ricardo, fazendo-se de desentendido. Essa história da menina, da mulher que vivia na rua, está afetando a imagem da empresa. Como assim afetando? Os clientes estão comentando. Alguns estão questionando sua capacidade de julgamento. Um homem que se deixa levar por uma aventureira pode tomar decisões ruins nos negócios também. Ricardo sentiu a raiva subir, mas manteve a calma. Doutor Sampaio, o senhor está falando da minha filha e da mulher que eu amo. Ricardo, nós entendemos que você queira ajudar a menina. É nobre da sua parte, mas assumir paternidade sem teste de DNA, morar junto com essa mulher, isso é precipitado demais. Precipitado? Eu perdi 11 anos da vida da minha filha. Não vou perder mais tempo por causa da opinião dos outros. O outro sócio, Dr. Fernandes, se manifestou. Olha, Ricardo, somos seus amigos. Estamos preocupados com você. Essa mulher apareceu do nada com uma criança. Você gastou uma fortuna com elas em 2 semanas. Não acha que pode estar sendo manipulado? Vocês querem saber se estou sendo manipulado? Ricardo se levantou e foi até a janela do escritório. Eu vou contar para vocês o que é manipulação. Ele se virou para enfrentar os 2 homens. Manipulação é uma criança de 11 anos tendo que buscar comida no lixo porque a mãe não consegue emprego. Manipulação é uma mulher apanhar de um marido bêbado porque não tem para onde ir. Manipulação é oferecer 20 mil reais para uma mulher grávida sumir da vida do pai do seu filho. Os 2 sócios ficaram em silêncio. Vocês sabem o que eu descobri nessas 2 semanas? Continuou Ricardo. Descobri que minha filha nunca tinha comido sorvete, nunca tinha tido um quarto próprio, nunca tinha subido numa árvore, nunca tinha chamado alguém de pai. A voz dele ficou embargada. E vocês querem que eu me preocupe com a imagem da empresa? Querem que eu abra mão da minha família por causa de fofoca? Ricardo, tentou o Dr. Sampaio, ninguém está pedindo para você abandonar a menina. Só queremos que você seja mais cauteloso. Cauteloso como? Fazendo teste de DNA, humilhando minha filha, tratando a mulher que amo como se fosse uma criminosa? Seria o mais sensato, disse Dr. Fernandes. Ricardo caminhou até a mesa e pegou alguns papéis que estavam lá. Vocês sabem o que são esses papéis? Perguntou ele. Os 2 balançaram a cabeça. É minha carta de demissão da empresa. Estava preparando há alguns dias. Como assim demissão? Ricardo, você fundou essa empresa. Fundei quando era solteiro, quando só pensava em dinheiro. Agora tenho uma família e quero dedicar meu tempo a eles. Dr. Sampaio ficou em pânico. Ricardo, não toma decisões precipitadas. Pensa melhor. Conversa com seus pais. Meus pais me deserdaram. Não falo mais com eles. Por causa dessa mulher? Por causa da minha família, corrigiu Ricardo. E sabe de uma coisa? Foi a melhor coisa que aconteceu. Como pode ser a melhor coisa perder sua herança? Porque eu descobri que não preciso do dinheiro da minha família para ser feliz. Tenho minhas próprias economias, minhas próprias capacidades e, principalmente, tenho as pessoas certas ao meu lado. Naquela noite, Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal. Sofia estava no jardim, brincando com uma boneca que ele tinha comprado para ela. Oi, pai, cumprimentou ela, correndo para abraçá-lo. Oi, princesa, cadê sua mãe? Está na cozinha. Está fazendo aquele bolo de chocolate que você ensinou. Ricardo encontrou Marina na cozinha com o avental cheio de farinha, mexendo uma massa de bolo. Ela estava cantarolando uma música baixinho, parecia feliz e relaxada. Alguém está de bom humor, comentou ele, abraçando-a por trás. Estou. Sofia tirou 9 na prova de matemática hoje. Sério?
Nossa filha é um gênio. Ela é mesmo. A professora disse que nunca viu uma menina aprender tão rápido. Ricardo beijou o pescoço de Marina e sentiu o perfume do shampoo que ela estava usando. Um perfume simples, mas que estava se tornando o cheiro de casa para ele. Marina, disse ele, preciso contar uma coisa. Ela se virou nos braços dele, preocupada. O que foi? Pedi demissão da empresa hoje. Marina ficou em choque. Por quê? Por causa das fofocas? Por causa de você e da Sofia. Ricardo, não faz isso. Não joga sua carreira fora por nossa causa. Não estou jogando nada fora. Estou tomando a decisão certa. Mas como vamos viver? Essa casa, essas despesas todas? Ricardo sorriu e segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você acha que eu vou deixar minha família passar necessidade? Tenho dinheiro guardado para viver confortavelmente pelo resto da vida. E além disso, já tenho planos. Que planos? Vou abrir minha própria empresa, uma construtora especializada em habitação popular, casas dignas para famílias que estão na mesma situação que vocês estavam. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Sofia apareceu na cozinha nesse momento. Por que a mãe está chorando? São lágrimas felizes, explicou Ricardo. Às vezes choramos quando estamos muito emocionados. Ah, Sofia pareceu satisfeita com a explicação. O bolo já está pronto? Ainda não, respondeu Marina, limpando as lágrimas, mas já vai para o forno. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Ricardo e Marina ficaram na varanda da casa, olhando as estrelas. Era uma noite quente de verão, perfeita para ficar ao ar livre. Ricardo, disse Marina, você não tem medo de se arrepender? De quê? De ter aberto mão de tudo pela gente, sua família, sua empresa, sua posição social. Ricardo se virou para olhar nos olhos dela. Marina, você quer saber qual era a minha vida antes de vocês? Ela assentiu. Eu acordava todos os dias no mesmo horário, tomava banho no mesmo banheiro de mármore frio, tomava café sozinho numa mesa para 12 pessoas. Ia para a empresa dirigindo o mesmo percurso. Ficava o dia inteiro em reuniões falando de dinheiro com pessoas que só se importavam com dinheiro. Ele pausou e olhou para a casa, onde Sofia dormia no seu quarto cor-de-rosa. À noite, eu voltava para casa, jantava sozinho assistindo ao noticiário e ia dormir numa cama king size que nunca estava quente porque nunca tinha ninguém do meu lado. E agora? Agora eu acordo com o barulho da minha filha cantando no banho. Tomo café ouvindo ela contar sobre os sonhos que teve durante a noite. Ensino ela a subir em árvore, ajudo com a lição de casa, escovo os dentes dela antes de dormir. A voz dele ficou emocionada. E à noite eu durmo abraçado com a mulher que amo, sabendo que no quarto ao lado está a pessoa mais importante da minha vida. Marina sorriu e se aconchegou no peito dele. Você acha que vamos conseguir? Criar uma família feliz, mesmo com tudo o que aconteceu? Tenho certeza, porque o que a gente tem não é só amor, é amor que passou pelo teste do tempo, amor que sobreviveu à separação, a sofrimento, a preconceito. Não existe nada mais forte que isso. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, só ouvindo os sons da noite. Marina, disse Ricardo de repente. Quer casar comigo? Marina se afastou para olhar no rosto dele, achando que tinha ouvido errado. O quê? Quero que você case comigo. De verdade, com documento, com festa, com Sofia sendo nossa filha oficialmente. Ricardo, sei que é meio precipitado, mas já esperei 12 anos para ter você de volta. Não quero esperar mais. Marina começou a chorar novamente. É claro que eu quero casar com você. Eles se beijaram sob o céu estrelado, enquanto dentro da casa Sofia dormia o sono tranquilo de uma criança que finalmente tinha uma família completa. No dia seguinte, Sofia acordou e encontrou os pais na cozinha, fazendo café da manhã juntos. Havia algo diferente no ar, uma felicidade especial que ela não conseguia identificar. Bom dia, princesa, cumprimentou Ricardo. Bom dia, pai. Bom dia, mãe.
Foi então que Ricardo e Marina se entreolharam, sabendo que era hora de contar a novidade. Sofia, começou Marina, você gostaria que eu e seu pai fossemos casados? Os olhos de Sofia brilharam. Vocês vão casar? Se você quiser, respondeu Ricardo. Queremos sua opinião. Sofia deu um grito de alegria e se jogou nos braços dos dois. Quero sim, quero muito. Vamos ser uma família de verdade. Já somos uma família de verdade, corrigiu Ricardo. Mas agora vamos ser uma família oficial. E assim começaram os preparativos para o casamento mais importante das vidas deles. Um casamento que ia selar não apenas o amor entre Ricardo e Marina, mas vai criar oficialmente a família que deveria ter existido há 12 anos. O casamento foi marcado para um mês depois do pedido. Ricardo queria algo simples, mas especial. Não a cerimônia extravagante que sua família esperaria, mas uma celebração íntima que representasse quem eles realmente eram agora. Sofia participou de todos os preparativos. Era a primeira vez que ela via um casamento sendo organizado e estava fascinada com cada detalhe. Escolheu as flores, ajudou a decidir o cardápio, deu palpite no vestido da mãe. Para ela, aquilo era como um conto de fadas se tornando realidade. Mãe, você vai ficar a mulher mais bonita do mundo, disse ela, enquanto Marina experimentava um vestido branco simples, mas elegante. Obrigada, amor. Mas eu só vou ficar bonita porque vou estar feliz. E eu vou ser como chama mesmo? Dama de honra, respondeu Marina sorrindo. Isso, vou ser a dama de honra mais importante do mundo. Ricardo havia alugado um salão pequeno e acolhedor. A lista de convidados era enxuta. Alguns amigos verdadeiros, a prima de Marina, que veio do Rio de Janeiro com a família, colegas de trabalho que apoiavam a decisão dele. Não havia ninguém da família de Ricardo. Eles foram convidados, mas não responderam. Na véspera do casamento, Sofia estava tão ansiosa que mal conseguiu dormir. Ficou na cama imaginando como seria o dia seguinte, como seria chamar Ricardo de pai na frente de todo mundo, como seria fazer parte de uma família oficial. De manhã cedo, ela correu para o quarto dos pais. Hoje é o dia! Hoje é o dia! Gritou ela, pulando na cama. Ricardo e Marina acordaram com a energia contagiante da filha. Era impossível não sorrir vendo aquela criança tão feliz. Calma, princesa, disse Ricardo, ainda com os olhos fechados. Ainda são 6 da manhã, mas é o dia do casamento, o dia mais importante das nossas vidas. Marina se sentou na cama e abraçou a filha. É mesmo o dia mais importante, concordou ela. O dia que vamos nos tornar uma família oficial. Já somos uma família, lembrou Sofia, repetindo o que Ricardo sempre dizia. É verdade, mas hoje todo mundo vai saber. O dia passou voando. De manhã, Marina e Sofia foram ao salão de beleza. Foi a primeira vez que Sofia fez penteado num salão profissional. Ela se sentiu como uma princesa, vendo o cabelo sendo arrumado com tranças delicadas e pequenas flores brancas. Estou muito elegante, disse ela, se admirando no espelho. Está linda, confirmou Marina, a dama de honra mais linda do mundo. À tarde, Ricardo foi buscar as duas em casa. Quando Sofia abriu a porta com o vestido rosa claro e o cabelo arrumado, ele sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Minha filha está uma dama, disse ele, se ajoelhando para ficar na altura dela. E você está muito bonito também, pai. A palavra pai ainda fazia o coração de Ricardo disparar toda vez que ouvia. Era um título que ele levaria com orgulho pelo resto da vida. Marina apareceu em seguida com o vestido branco que realçava sua beleza natural. O cabelo estava solto, com algumas ondas suaves. Ela estava radiante, como uma mulher que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Você está perfeita, murmurou Ricardo, sem conseguir tirar os olhos dela. Estamos todos perfeitos, corrigiu Sofia. Somos a família mais bonita do mundo. No caminho para o salão, Sofia não parava de falar.
Estava nervosa, ansiosa, feliz, tudo ao mesmo tempo. "E se eu esquecer a fala na hora da cerimônia?" perguntou ela. "Que fala?" perguntou Marina. "A fala que eu preparei. Para falar na frente de todo mundo sobre vocês." Ricardo olhou pelo retrovisor surpreso. "Você preparou uma fala?" "Preparei. É surpresa. Mas e se eu esquecer?" "Não vai esquecer", tranquilizou Marina. "E se esquecer, você fala do coração. Sempre sai bonito quando vem do coração." Chegaram ao salão e Sofia ficou impressionada com a decoração. Flores brancas e rosa por todo lugar, velas acesas, criando um ambiente acolhedor, cadeiras arrumadas em fileiras pequenas. Era simples, mas estava lindo. Os convidados começaram a chegar. A prima de Marina, Carla, veio com o marido e 2 filhos pequenos. Alguns colegas de trabalho de Ricardo que tinham apoiado sua decisão de largar a empresa. Dr. Santos, o médico que tinha cuidado de Sofia quando ela ficou doente na primeira semana e que se tornou amigo da família. "Cadê a família do noivo?" perguntou Carla para Marina. "Não vieram", respondeu ela, sem dramatizar. "Por quê?" "Porque não aprovam o casamento." Carla ficou indignada. "Como assim não aprovam? Vocês se amam, têm uma filha linda, são felizes. O que mais eles querem?" "Que eu seja de uma classe social diferente", respondeu Marina com sinceridade. "Que bobagem! O que importa é o amor." Sofia ouviu a conversa e se aproximou da tia Carla. "É verdade que os avós não vieram porque não gostam da gente?" Carla olhou para Marina sem saber o que responder. "Eles não nos conhecem direito", respondeu Marina diplomaticamente. "Às vezes as pessoas precisam de tempo para entender certas coisas. Mas eles vão conhecer a gente um dia? Talvez. Mas sabe de uma coisa? Não importa. A gente tem amor suficiente aqui para formar uma família linda." A cerimônia começou às 5 da tarde. Ricardo estava no altar, visivelmente nervoso. Ele tinha enfrentado reuniões de negócios com milhões em jogo sem suar uma gota. Mas ali, esperando sua família caminhar até ele, estava tremendo. Sofia entrou primeiro, jogando pétalas de rosa pelo caminho. Ela estava séria, concentrada na função de dama de honra, mas não conseguiu esconder o sorriso quando viu Ricardo esperando. Em seguida, Marina entrou de braços dados com Carla, já que não tinha pai para acompanhá-la. Ela estava radiante, caminhando lentamente, saboreando cada segundo daquele momento que tinha esperado por 12 anos. Quando chegou ao altar, Ricardo segurou as mãos dela e sussurrou: "Você está linda." "Obrigada. Você também." O juiz de paz, um senhor simpático que Ricardo havia escolhido, começou a cerimônia. "Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Ricardo e Marina, e também para oficializar uma família que já existe no coração." Sofia ficou emocionada ouvindo aquelas palavras. Era sobre eles, sobre a família deles. "O casamento não é apenas a união de 2 pessoas", continuou o juiz. "É a criação de uma nova unidade familiar, baseada no amor, no respeito e no compromisso mútuo." O juiz falou sobre a importância da família, sobre como o amor verdadeiro supera todas as adversidades. Sofia ouvia tudo prestando atenção, gravando cada palavra na memória. Chegou o momento das alianças. Ricardo e Marina trocaram as joias simples que tinham escolhido juntos e pronunciaram os votos que haviam preparado. "Marina", começou Ricardo com a voz embargada, "há 12 anos eu te perdi por ser covarde demais para lutar pelo nosso amor. Prometo que nunca mais vou deixar nada nem ninguém nos separar. Prometo ser o homem que você e Sofia merecem. Prometo que nossa filha sempre terá um pai presente, carinhoso e dedicado." Marina estava chorando, mas continuou com sua parte. "Ricardo, você me deu de volta a esperança quando eu achava que tinha perdido tudo. Me deu uma família quando eu pensava que íamos estar sempre sozinhas. Prometo te amar e respeitar todos os dias da minha vida. Prometo que vamos criar nossa filha juntos, com muito amor e muito carinho."
O juiz estava prestes a declarar o casal oficialmente casado quando Sofia se adiantou. "Posso falar?" perguntou ela com a voz determinada. O juiz olhou para Ricardo e Marina, que sorriram e assentiram. "Pode falar, princesa", encorajou Ricardo. Sofia se posicionou na frente de todos os convidados, com a seriedade de quem tem algo importante para dizer. "Eu queria falar uma coisa para todo mundo", começou ela, com a voz clara. "Há um tempo atrás, eu e minha mãe vivíamos na rua. A gente não tinha casa, não tinha comida, não tinha ninguém. Um silêncio emocionado tomou conta do salão. Toda noite eu pedia para Deus mandar um pai para mim. Um pai de verdade, que gostasse de mim e da minha mãe." A voz dela começou a tremer de emoção. "Um dia, eu vi um homem passando na rua e algo dentro de mim disse que ele era especial. Eu gritei, 'Eu te conheço,' e corri atrás dele. Era o Ricardo." Ricardo estava chorando abertamente, assim como metade dos convidados. "E sabe o que eu descobri? Que Deus tinha mandado mais que um pai. Tinha mandado meu pai. O meu pai de verdade, que estava procurando por mim há anos sem saber." Sofia se virou para Ricardo. "Obrigada por não ter desistido de mim quando descobriu que eu existia. Obrigada por ter amado a minha mãe mesmo ela sendo pobre. Obrigada por ter feito a gente virar uma família." Depois se virou para Marina. "E obrigada, mãe, por ter me protegido sempre, mesmo quando era difícil. Por nunca ter desistido, mesmo quando não tinha comida. Vocês são os melhores pais do mundo." Sofia pausou e olhou para todos os convidados. "Eu queria que todo mundo soubesse que a família não é sobre ter dinheiro ou casa bonita. Família é sobre amor, e nós três temos muito amor." A menina se virou novamente para os pais. "Pai, mãe, eu amo vocês. E agora somos uma família para sempre." Não havia um olho seco no salão. O próprio juiz teve que limpar as lágrimas antes de continuar. Após essas palavras emocionantes, disse ele com a voz embargada: "Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva." Ricardo e Marina se beijaram enquanto todos aplaudiam. Sofia se jogou no meio do abraço, e os três ficaram unidos no altar, chorando de felicidade. "Agora somos uma família oficial", sussurrou Ricardo. "Sempre fomos uma família", corrigiu Sofia. "Agora todo mundo sabe." A festa foi simples, mas alegre. Sofia dançou na hora do valsa dos noivos, entre Ricardo e Marina. Era a primeira vez que ela dançava numa festa de casamento e estava radiante. Durante o jantar, Dr. Santos se aproximou de Ricardo. "Parabéns pela família", disse ele. "Sofia é uma menina especial." "É mesmo, estou descobrindo isso todo dia. Sabe, tenho uma proposta para você." "Que proposta?" "Soube que você vai abrir uma empresa de habitação popular. Quero fazer parceria com vocês, montar um programa de saúde para as famílias que vão morar nas casas." Ricardo ficou interessado. "Como assim?" "Atendimento médico gratuito, acompanhamento das crianças, programa de nutrição, fazer um trabalho completo de assistência social. Dr. Santos, isso seria incrível. É o mínimo que posso fazer. Vocês me inspiraram. Ver como você transformou a vida da Sofia e da Marina me fez querer ajudar outras famílias também." Naquela noite, na lua de mel que seria em casa mesmo, Ricardo, Marina e Sofia ficaram na varanda olhando as estrelas. Sofia estava entre os dois, usando ainda o vestido de dama de honra porque não queria tirar. "Pai", disse ela de repente. "Fala, princesa. Você se lembra do que você prometeu no altar?" "Lembro. Prometi várias coisas. Você prometeu que eu sempre ia ter um pai presente, carinhoso e dedicado. E vou cumprir essa promessa." Sofia sorriu e se aninhou mais no braço dele. "Eu sei, porque você já está cumprindo há um mês." Marina observava a conversa e sentia o coração transbordar de felicidade. Depois de tanto sofrimento, tanto medo, tanta incerteza, finalmente tinha encontrado a paz. Tinha uma família, tinha amor, tinha um lar. "Sabe o que eu acho mais incrível nessa história toda?" disse ela. "O quê?"
Perguntaram Ricardo e Sofia ao mesmo tempo. Que tudo começou com Sofia gritando: "Eu te conheço" na rua. Uma menina corajosa que não teve medo de correr atrás de um estranho. Ele não era estranho, corrigiu Sofia. Meu coração sabia que ele era meu pai. E como meu coração sabia? Perguntou Ricardo. Porque amor de filho para pai é diferente. É um amor que nasce junto com a gente. As palavras da menina ficaram ecoando no silêncio da noite. 3 pessoas que tinham se encontrado contra todas as probabilidades. 3 pessoas que tinham formado uma família quando ninguém acreditava que fosse possível. 2 anos depois, a empresa de habitação popular de Ricardo estava florescendo. Eles já tinham construído mais de 200 casas para famílias carentes, sempre com a parceria do doutor Santos, oferecendo atendimento médico gratuito. Sofia, agora com 13 anos, estudava numa das melhores escolas da cidade. Era uma aluna brilhante, sempre entre os primeiros da turma. Mas, more importantly, era uma menina feliz, segura de si, que ajudava o pai no trabalho social sempre que podia. Marina tinha voltado à faculdade e estava terminando pedagogia. Queria trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade, usando sua própria experiência para ajudar outras famílias. A família de Ricardo nunca voltou atrás na decisão, nunca mais falaram com ele depois daquele jantar desastroso. Mas Ricardo não sentia falta. Tinha construído sua própria família, baseada no amor verdadeiro. Em uma tarde de domingo, eles estavam no jardim de casa. Sofia estava lendo um livro na sombra da árvore que tinha aprendido a escalar. Marina plantava flores no canteiro. Ricardo montava um balanço que tinha prometido instalar há meses. "Pronto", anunciou ele, testando a resistência do balanço. "Quem quer ser a primeira?" Sofia largou o livro e correu para o balanço. Ricardo a empurrou suavemente e ela começou a voar pelos ares, rindo de alegria. "Mais alto, pai!" "Mais alto?" Marina parou de plantar as flores e ficou observando a cena. O marido empurrando a filha no balanço, os dois rindo, felizes, completos. "O que você está pensando?" perguntou Ricardo, notando o olhar dela. "Estou pensando que conseguimos", respondeu ela. "Conseguimos ser felizes. Não é incrível? 3 anos atrás, eu era um homem solitário que achava que sucesso era ter dinheiro no banco. Você estava morando na rua com uma criança, sem perspectiva nenhuma, e Sofia mal tinha esperança de ter uma família. E agora somos a família mais feliz do mundo", completou Sofia do balanço. "Não sei se do mundo", brincou Ricardo, "mas certamente somos muito felizes." Naquela noite, na hora de dormir, Sofia chamou os pais no quarto dela. "Posso contar uma coisa para vocês?" "Claro", disseram os dois, se sentando na cama dela. "Às vezes, quando estou na escola, eu conto nossa história para os meus amigos." "Conta como?" "Conto que eu era uma menina que vivia na rua e que encontrei meu pai num dia qualquer, e que agora temos uma família linda." "E o que seus amigos acham?" "Acham incrível. Dizem que parece um filme." Ricardo e Marina se olharam, sorrindo. "É mesmo incrível", concordou Ricardo, "mas é real. É nossa vida." "E sabem o que eu falo no final da história?" continuou Sofia. "O quê?" "Falo que às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera e que amor de verdade sempre encontra um jeito de dar certo." Sofia abraçou os 2 pais. "Boa noite, pai. Boa noite, mãe. Obrigada por serem minha família." "Boa noite, princesa", respondeu Ricardo, beijando a testa dela. "Obrigado por ter me encontrado naquele dia. Obrigado por ter gritado 'Eu te conheço'", acrescentou Marina. "Se você não tivesse gritado, talvez nada disso tivesse acontecido. Ia acontecer de um jeito ou de outro", disse Sofia com a sabedoria típica de quem passou por muita coisa, "porque a gente estava destinado a ser uma família. Eu sempre soube disso." E assim termina a história da menina que gritou "Eu te conheço" para um estranho na rua, sem saber que estava gritando para o próprio pai.
A história de 3 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades e formaram a família que sempre sonharam ter. Uma história que prova que o amor verdadeiro supera diferenças sociais, preconceitos e todas as adversidades. Uma história que mostra que família não é apenas sangue, é escolha, é dedicação, é estar presente todos os dias. E, principalmente, uma história que ensina que, às vezes, para encontrar tudo o que sempre quisemos, basta ter coragem de gritar: "Eu te conheço", para a vida.